Olá, viva a todos e a todas. Os que vêm por primeira vez a assistir a estes vídeos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, onde poderão assistir a várias aulinhas e cursinhos de como deitar cartas. Hoje venho-vos trazer um método que se chama a Cruz do Tempo. Vamos usar cartas ciganas do tarot cigano, a versão estendida, e vamos então dar início. Esta não é uma aula específica nem verdadeira, é só para dar mais um exercício, digamos, para praticarem. Nós embaralhamos, partimos para o lado que vocês quiserem e como vocês quiseram vão apanhar as cartas novamente e vão abrir o baralho. Deste baralho vamos supor que é uma consulente. Vamos procurar a carta que representa a consulente, tá bem? Vem aqui, procuram tudo, abrem o baralho todo, um a um. E onde é que está a consulente? Está aqui. É a carta 29. Está bem? Esta é a carta da consulente. O que é que vocês vão fazer? Já baralhamos, já partimos. A consulente é ou vocês que querem fazer consulta sobre a Cruz do Tempo para vocês, ou para uma vossa amiga, parente, cliente, etc. Vocês põem ali a primeira carta. E depois podem retirar ao acaso cartas viradas para baixo, como podem vir ao baralho e uma por uma tiram a carta número 1, copiem e a carta número 2. 1, 2. E agora vão para aqui, para o lado esquerdo. E vão pôr a 3, a 4, a 5 e a 6. E agora vão para o lado direito e vão pôr o 7, o 8, o 9 e o 10. Aos que vêm pela primeira vez, como eu digo, bem-vindos. E aos que já são inscritos no canal, bem-vindos também. Vocês vão distribuir as cartas assim como eu fiz. E vocês já sabem que eu não tenho muito espaço na mesa, mas é com muita boa vontade que eu vos faço estes vídeos. É com muito amor. Ok. Nós fazemos então uma cruz, que é a Cruz do Tempo. Deixem-me ver se vocês conseguem ver todas as cartas na mesa. Estou procurando a posição. Vamos puxar para aqui um pouquinho mais, para o lado direito. E a Cruz do Tempo? Então, quando é uma consulta real, vocês vão enfocar no tema da consulta. E o tema da consulta, vocês escolhem a carta do tema e põem-na no meio, como sendo a carta que representa o tema. Aqui eu não tenho um tema, então vamos imaginar até que serei eu, por exemplo, eu aqui. Vamos imaginar, esta sou eu a querer saber coisas, é fingido, supostamente, sobre o meu presente, momento, e o presente vai ser as cartas daqui do meio, o meu passado e o meu futuro. Outra vez, a carta do tema, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passado.
O 3, o 4, 5 e 6 falam-nos do passado. E depois temos o 7, 8, 9 e 10, que nos vêm a revelar o futuro. Então vamos dizer que eu, Carla Maria, quero ver aqui o que é que a Cruz do Tempo tem para me mostrar. Aquilo que eu desconheço. Toda a gente consulta para saber o que desconhece, não é? Então, mas deixai-vos dizer que se quiserem saber sobre um tema de um trabalho, de um negócio, de uma compra de uma casa, vocês escolhem o tema e depois vão ler as mensagens. É assim de simples, é uma consulta rápida. Então vamos ver o que é que estas cartas têm para dizer. Saiu aqui como carta número 1 a âncora. E a âncora, o que é que quer dizer? Quer dizer que agora, porque estamos a ler o presente, a minha vida estaria segura. Estou bem ancorada. E que eu estaria com segurança, poderia ser pessoal, da minha parte, sentir-me segura, simplesmente, ou poderia ser segurança a todos os níveis, sociais, profissionais, a nível de casamento, de situações que sejam pessoais. E aqui temos debaixo o poço. Como todos sabem, o poço existe para nós termos reservas. De quê? De água. Estas cartas presentemente poderiam estar a mostrar ainda que a consulente, ou eu, vamos supor, estou com uma vida posicionada, segura e que tenho reservas. Se forem emocionais, poderia ser um aviso de que a pessoa não pode ter desgaste emocional, desgaste físico, não pode ter desgaste psicológico, tem que guardar as suas próprias reservas. Tendo em conta que agora este também é um monte, estas 3 cartas, do momento atual, presente. Então poderia vir aqui com várias advertências. Poderia dizer que também a vida está segura, mas poderia dizer que cuidado, não esteja muito estagnada, não esteja muito parada, tem que se movimentar, tem que ir buscar ao poço água, senão morre a sede. Estão a entender? Porquê? Como aqui não é uma consulta verdadeira, não há nenhuma intuição, não há nada, é só título de aula, de exemplo. Quando existe um tema específico, vocês já vão saber manobrar as cartas, já vão poder intuir a que é que se estão a referir. Vocês vão se basear no sentido comum, generalizado da carta, e depois vão trabalhar as vossas emoções e as vossas intuições. Está bem? Mas poderia ser, por exemplo, como eu vos disse, que a pessoa está presentemente com estabilidade no relacionamento, no casamento, no amor, no trabalho, nisto, naquilo, em todos os aspectos. Presentemente está ancorada, está parada com um porto seguro. Não anda à deriva, não anda confusa, não anda com nada. E que tem as suas reservas. Que tem água. Que não morre à sede, nem morre de nada. Entenderam? E então vamos ver o passado. Temos que abrir assim.
Tá bem? 3, 4, 5, 6. Quanto mais longe, é mais longe. Então, aqui o 4. Saiu a carta 11. 11 é o chicote e a vassoura. O que é que isto vem aqui dizer? Que a consulente, ou que eu no caso, tive uma vida de muito sacrifício, ou tenha tido uma vida com muito sofrimento, muita opressão, fui forçada a coisas que eu não queria fazer, ou teria sido forçada a coisas que eu não queria fazer, ter tido abusos, uma vida violenta, o passado teria sido violento, mas também poderia ter sido bruxa. Entenderam? É para vocês entenderem como é que entra a intuição. Tem que haver um tema para uma consulta, para a pessoa poder saber e intuir. E aqui a outra carta ao lado é o 32, que mostra a lua, o tempo, as fases lunares, os ciclos. Isto poderia até aqui dizer que no passado esta consulente teve uma vida difícil, foi uma vida que não era aquela que queria viver, foi obrigada a viver uma vida de sofrimento, de abuso, uma vida muito castigadora e que foi uma ilusão, porque a lua é uma ilusão. Mas a lua também está ligada às emoções. Então ela pode ter tido, e aqui pode ter vindo isto a dizer, que o passado desta consulente teria sido um passado de muito sacrifício, de muita dor, de muito castigo, de muito sofrimento, na parte emocional dela. E esta parte emocional dela vem aqui a dizer que não foi como ela queria que fosse. Foi obrigada a viver a todos os níveis isto que aconteceu. E depois vamos ver aqui a carta seguinte, o 44, que é a carta da lupa. E a carta da lupa quer dizer que no passado ela talvez se deixou cegar, ou não viu bem as coisas, não aprofundou os temas, ou que devia ter estudado melhor as situações, não ter entrado assim na onda das situações. Mas esta carta aqui indica também, poderá indicar também obsessões. Entendem? A pessoa quer ver tudo ou quer fazer tudo muito bem, fica demasiado obcecada, sim é o termo em português. Isto é só um exemplo, mas como eu vos estou a dizer, não poderá dar uma leitura correta porque não é uma leitura verdadeira. E aqui é a carta relacionada às bruxas, à sabedoria. Portanto, numa consulta qualquer, poderia-se dizer que a consulente aqui poderá efetivamente, em vidas passadas ou num passado mais distante, digamos assim, tem até a possibilidade de ter sido uma bruxa mesmo, de verdade. Uma pessoa sábia. Mas também pode querer dizer muita coisa. Pode querer dizer que as paixões dela no passado foram sofridas, porque esta carta da paixão, os sonhos, as ilusões, foi tudo uma ilusão, mas que já passou, é passado. Está bem? E aqui a carta dos pássaros nesta versão está muito associada às bruxas, às magas, às feiticeiras, porque é o símbolo da sabedoria,
Elas conseguem ver em todas as direções, as corujas, elas conseguem ver de noite. Elas são silenciosas, mas são sábias. Então, digamos assim, que esta consulente, que hoje está bem, se ela se põe a olhar para o passado dela foi duro, duro, duro. Mas que ela foi sábia. Ela era sábia. Era uma mulher de muita sabedoria que gostava de ver estas duas cartas juntas. Gostaria, ou ela via aquilo que ninguém mais via. Ela via como as corujas veem, o mais detalhado pormenor, o mais íntimo pormenor, como se estivesse a ver a vida com uma lupa, com uma lente. E aqui a lua volta a repetir significar noite. Poderia-se ler de outra maneira. Poderia-se ler o seguinte: poderia-se ler que ela no passado foi bruxa e que ela conseguia trabalhar de noite. O trabalho dela era de noite e ela desvendava todos os mistérios com as fases da lua e conseguia ver aquilo que ninguém mais conseguia ver, e que possivelmente ela fazia muitas magias ligadas ao amor. Ao amor, as paixões são amores. Utilizando as fases da lua. E por aí vai, porque eu já vos expliquei em vídeos anteriores que as cartas às vezes têm um significado, mas não é aquele significado exclusivo. É só uma simbologia para vocês trabalharem a vossa mente, despertar a vossa intuição, etc. Então agora vamos ver o que seria o futuro para esta consulente. Na Cruz do Tempo, uma mulher que sofreu, uma mulher que trabalhou com magia, uma mulher que possivelmente até foi castigada por ser bruxa, mas hoje ela no tempo real está com segurança e está bem. No que vem, tinham que abrir a carta número 7 primeiro e depois o 8, o 9 e o 10. A casa 7 aqui vem a carta 42 da bússola. Portanto, até aqui nós dizemos que esta consulente agora já tem uma direção no que é que ela vai fazer futuramente. Ela hoje está certa, está segura daquilo que ela quer. Futuramente, ela já sabe aonde é que ela se vai dirigir, porque a bússola não deixa ninguém se perder, certo? A bússola vai sempre mostrar a direção por onde a gente vai, onde a gente quer ir, qual é o norte, qual é o sul. Portanto, ela futuramente, ela vai saber os caminhos e ela já vai saber aonde ir. E aqui temos a carta 9, que é a carta do buquê das flores, do ramalhete. Isto é uma carta delicada, de presente, de uma prendinha, de um reconhecimento, de uma cortesia. A pessoa vir a ser presenciada com um ramo, até pode ser que futuramente ela venha alguém a oferecer-lhe flores, alguém que venha fazer-lhe a corte. Naquilo que ela desconhece agora, também poderia ser, se fosse uma consulta de amor. Se não fosse de amor, poderia ser em termos profissionais, que ela vai ter reconhecimento do trabalho dela.
com sucesso, com alegria. É uma carta extremamente positiva. Pode ser uma prenda de aniversário, pode não necessariamente flores, qualquer tipo de presente, qualquer tipo de prenda. E depois temos ainda a carta 12. Aqui a carta 12, eu vejo muita gente com um sentido negativo desta carta. Para mim, os pássaros não têm nada de negativo, nem as aves. Absolutamente nada. Para mim, eles são beleza, são natureza. Então, cada um intui da maneira que quer. É óbvio que quando há muita passarada junta, até cansa pela algazarra, pelo... chega a incomodar, certo? Mas aqui, para mim, isto são situações que virão futuramente a acontecer a esta senhora, ou como eu disse, imaginemos que seria eu, ou para mim, que eu poderia, se fosse eu a ler para mim, que não é o caso, mas se eu fosse a ler, a dizer assim, olha, futuramente eu terei melhor escolhas na minha vida, terei umas boas direções a seguir no meu destino, serei recompensada, presenciada, valorizada com flores, até com reconhecimentos, por parte da sociedade, de pessoas à minha volta, com os meus contactos, com os meus conhecimentos, porque os pássaros poderiam representar muita coisa. Podem representar a sociedade, amigos, podem representar colegas, vizinhos, muita coisa que os pássaros podem. Aqui não tem nenhum sentido negativo, porque são só pássaros e as cartas do lado são todas positivas. Então seriam mensagens. Os pássaros também podem representar mensagens, porque antigamente não havia o correio como há hoje, havia os pomos correios, lembram-se, e coisas. Portanto, as mensagens para esta consulente aqui, no caso, são de que as coisas futuramente vão ser ótimas. Vai haver muita coisa boa para acontecer. E que vai ter uma sorte. Estão a ver os dados? Os dados significam uma sorte inesperada. Pode ser uma sorte de jogo, pode ser uma sorte que o destino lhe tem destinado futuramente, uma situação que ela vai se dar bem. No resumo, esta consulente teve na Cruz do Tempo. Eu gosto deste jogo porque às vezes este jogo, abrindo o jogo assim, com uma pessoa que vocês desconhecem, que não vos contou absolutamente nada da vida dela, o jogo já vai mostrar a verdade e a pessoa vai tomar confiança na vossa leitura. Porque vocês não devem querer saber da vida de ninguém para serem honestos. Quando vocês vão ler, têm que ler as mensagens. Porque o baralho não se engana. As cartas vêm, as cartas que são necessárias vir, entendem? Para passar mensagens. Então vocês podem dizer à pessoa que ela pode, enquanto baralham vocês as cartas. Há casos em que são clientes que baralham. Outros casos são vocês as pessoas que embaralham. Eu pessoalmente gosto de ser eu a ter o meu baralho, eu embaralhar, eu a partir, etc. Mas às vezes eu peço à cliente para partir também. Isso depende de cada um. Mas aqui, basicamente, vocês devem pedir para a abertura de um jogo. Vocês não sabem nada da pessoa, da vida da pessoa. Vocês façam esta experiência da Cruz do Tempo. E aí vocês leem para a pessoa.
e a pessoa vai confirmar que vocês estão a ler bem e vai ficar impressionada. E isso vai-vos dar uma confiança maior nas vossas leituras, de que vocês estão a fazer boas leituras e que não estão, ao contrário do que muita gente pensa, a fazer as leituras vocês sozinhas. Vocês têm os vossos guias, as vossas guias, entenderam? Que são esses mesmos guias que guiam a vossa mão no baralhar, no partir, no cortar, no distribuir, e que já estão presentes ali na hora da consulta e que vos intuem. Eu espero que este videozinho tenha sido esclarecedor e que vocês possam usar esta consulta até para praticarem. Vocês podem fazer isto para vocês mesmos, para poderem intuir, porque toda a gente sabe o momento atual e o passado, e isso vai jogar-vos com as mensagens e os significados de cada carta. E vocês também têm, os que entram pela primeira vez, significados das cartas para cada método e para cada baralho. Podem ir ao playlist que estão lá. E depois vocês jogam para vocês desta maneira. E podem seguir jogando o resto do baralho. Estão a compreender? Depois vocês podem vir aqui outra vez. 1, 2. Aqui vem. Peço desculpa que eu agarrei o baralho ao contrário e as cartas estão a sair todas de patas para o ar. Se fosse só uma, poderia ter sido a forma como eu agarrei, mas como estão a sair todas, fui eu que peguei o baralho ao contrário. Eu aconselho-vos sempre, quando vocês põem as vossas cartas, a organizarem os baralhos antes, e vocês decidirão antes de cada jogada se vocês consideram as cartas viradas ou não. Eu considero, porque acho que a vida é feita de negativo e positivo, não é tudo só bonitinho e positivo. Então vamos lá. Se vocês quiserem mais um pouquinho de aula, porque eu vejo que só são 20 minutos ou 27, aqui temos a carta número 27, que é a carta da carta. O que é que esta carta significa em cima da cabeça dela? Que ela está à espera de receber um documento importante, uma carta importante, uma notícia importante. No presente momento, continuamos a ler o presente, ela está à espera de uma correspondência, de um contrato, de uma notícia. Ela está à espera de alguma coisa que está acima da sua cabeça, que a tem aí ocupada todo o tempo a pensar. E isto vai ser importante, porque isto que ela está à espera, a carta, que é a carta 27, é o correio. Pode ser eletrónico, pode ser mensagem, pode ser todo tipo de correspondência, de notícia, de mensagem, incluindo documentação. Pode ser documentação, contratos, respostas a um exame, resposta a uma aplicação de um trabalho. Vocês entendem? Um telefonema de alguém que ela espera ansiosamente, um cheque, um pagamento, tudo isto que esta carta quer dizer. Eu não posso continuar aqui a dar-vos ideias, senão o vídeo não acaba nunca mais. É só para vos dar ideias. Portanto, atualmente, ela está à espera da carta. A seguir, o que é que saiu? Saiu a carta dos lírios, não é? A carta da torre, a carta do homem, do namorado, do marido, do consulente e uma amante. Esta é a carta da amante. Então,
Isto é o que tem sido a vida passada dela. Continuamos a ler com os mesmos montes na cruz do tempo. Então sabemos agora que ela está à espera de ter notícias que a têm talvez ansiosa, apreensiva, que ela está curiosa. Ela está à espera. Ela está à espera de alguma coisa importante. Não é uma chamada da vizinha, nem da prima, nem da tia. É uma coisa, um assunto importante. Porque as cartas não vêm mostrar esse tipo de situações. Vêm mostrar situações que são de facto de peso na vida do consulente ou dos consulentes. Coisas importantes. E aqui temos abaixo dela o 17 das cegonhas. Estas notícias que ela está à espera podem ter a ver com um casal. São duas cegonhas. Aqui podereis ler de romance, de união, de casamento, acasalamento, de namoro. Algo que possa ter a ver com novidades relacionadas a isto que eu acabo de dizer, ou ela pode estar a querer saber com urgência essa carta, essa correspondência, essas notícias, para poder decidir a vida dela. E quero que saibam que as cegonhas também significam viagens. E quase sempre a cegonha representa, em termos de viagem, significa viagens aéreas, significa aviões. O barco significa uma viagem qualquer, que até pode ser de barco mesmo, mas poderia significar isto também. Poderia significar a primavera, poderia significar que ela, no presente momento atual, que já está agora na primavera, está à espera, e aqui seria a primavera, de notícias muito importantes. São só exemplos, está bem? Que eu vos estou a dar apenas exemplos. As cegonhas, aí para vos dar mais uma dica, elas também mudam de sítio. Poderia ser uma importante decisão que ela tinha que tomar baseada nesta notícia. Para ela mudar talvez de local, de sítio ou relacionado a qualquer coisa, entendem? Que ela tenha de momento pendente. Se a cliente que vem a vocês vem saber do marido ou do namorado, pronto, vocês já sabiam que ela estava à espera de ter notícias dele para poder resolver com ele, se fosse esse o caso. E o que eu vos estava a dizer no início do vídeo é importante quando vocês consultam as pessoas não perguntarem muito da vida das pessoas. A pessoa quer saber dela e do marido, ou quer saber dela e do filho, ou quer saber dela, mas não deixem a pessoa falar muito, porque isso pode influenciar-vos negativamente na vossa consulta. E outra coisa é que às vezes as pessoas, elas acreditam nas mentiras que elas próprias criam, porque a mente às vezes é traiçoeira, o ego é traiçoeiro. A pessoa pode ir a uma consulta só por insegurança, ou só porque acreditar que está a ser traída e se calhar não está. Estão a entender? Então não deixem a pessoa falar muito. Vocês deixam as cartas falar com a pessoa e vocês só são o canal e transmitem as mensagens. Obviamente tem que haver um tema para a consulta. Marido, filhos, negócios, decisões de casa, de carro, de compra, disto, daquilo. Tem que haver um tema. Pronto, então continuando. Aqui vemos então que ela está à espera de correspondência importante para tomar decisões, seja relacionado às coisas que aqui falamos, para não ser repetitiva. E olhando para o passado, ainda falando um bocadinho mais sobre o que já foi falado no início, a gente pode ver que ela
é uma pessoa pacífica. Temos aqui os lírios, é paz. Ela é uma pessoa que até é uma pessoa de paz, uma pessoa boa, uma pessoa que de certa forma, derivado aos sacrifícios dela e aos traumas que ela teve, viveu isolada. E aí vocês podem conferir o isolamento da torre, ser solitária, por ter sido, por exemplo, uma pessoa que foi atraiçoada, uma pessoa incompreendida, pode inclusivamente, se é que foi bruxa, ter estado presa, entendem? E vocês podem fazer assim também. Entendem? Mas agora vamos fazer assim como eu estou a explicar. Lembrem-se que isto não é uma consulta verdadeira, são só exemplos. Se fosse verdadeira, saía a intuição no meio da consulta. Quando não é verdadeira, não pode sair a intuição. E poderíamos ver que ela, no passado, o consulente dela tinha uma amante. Mas também poderemos ver que, se isto fosse uma consulta verdadeira, que o consulente dela tem uma amante, que também eles os dois, ele e a amante, pertencem ao passado da vida dela, à cruz do tempo. Pode ter a ver com vidas passadas, vidas anteriores. É muito simples de ver que esta carta é uma carta de uma mulher despida que representa a amante. Portanto, a amante ao lado do consulente significa traição, mas que esta traição, para vocês entenderem, faria parte da cruz do tempo, do destino, e que ela tinha que passar pelo sofrimento anterior quando descobriu, e aí vocês podem ir à mensagem da lupa que ela descobriu, que ela veio inteirar-se, que ela veio a saber, entendem? Com respeito a isto, por exemplo, ela, aqui temos a lupa, ela poderia ter vindo a descobrir, a ver bem a situação com respeito a ele, com a lupa em cima dele, sobre ela. E aqui, por exemplo, se forem abrir o jogo, ela poderia também usar de magia. Lembra-se que eu disse que isto está ligado a bruxas, magas, feiticeiras, para o agarrar a ele, entendem? Isto tem muita maneira de se jogar, filhas e filhos. Pronto, eu penso que aqui eu esclareci-me bem, não é? E agora iremos ver como é que seria o futuro dela. Pronto, ela hoje, a gente já viu no método, na leitura anterior, que ela terá sucesso, que ela saberá melhor lidar com as situações, com caminhos, com sorte, com reconhecimento, papapá, mas que ela tem que andar futuramente com muita cautela. Porquê? A carta que está próxima dela é o 40, a carta das máscaras. As máscaras, as festas. Estão a ver aqui? Os carnavais da vida, digamos assim. Que não trazem verdade. As pessoas são falsas. É tudo uma aparência. E ela agora, que já vai ter, na leitura anterior, com respeito ao futuro, a gente viu, e aqui vocês podem abrir outra vez, que ela vai saber deixar-se guiar, vai saber caminhar melhor, vai saber a direção que toma, vai saber distinguir o que é falso e o que é verdadeiro, vai andar mais atenta para não se confundir, não se perder. E aqui existe a serpente novamente. Quer dizer que ela tem que ter cuidado para não cair outra vez na traição.
numa traição sexual, numa falsidade. Entendem? Que saiu o 7, que é a carta da cobra, da serpente. E depois saiu a carta das portas, da escada, dos caminhos, das escolhas. Então aqui a gente vê que ela possivelmente terá uma vida social maior, mas tem que ter cuidado por onde vai, com quem se relaciona, para não se voltar a magoar e a vir a ser atraiçoada. Estão a compreender? E a boa notícia é que ela agora é mais sábia. Futuramente ela vai ter sempre a solução das coisas que ela quer. Ela vai saber abrir portas, abrir caminhos, mas também agora ela vai saber fechar. Ela hoje está mais sábia. Futuramente, o futuro dela, ela vai ter o poder, o êxito na mão. Entendem? E ela também vai ter a tal sorte que ela não pode largar na mão de ninguém. Tem que ser ela a ter a chave do cofre. Não ser boba, não ser borra, não ser burra. Ela tem que cuidar. Quando a sorte lhe chegar, não confiar em ninguém, para não voltar a perder. Então isto é um resumo, outra vez, ainda na Cruz do Destino. Quem quiser fazer o jogo todo ao fim, e umas coisas vão encaixando nas outras e vocês vão falando e vão conversando. E até aqui diríamos que ela sofreu muito e que até possivelmente o sofrimento dela fez parte do karma dela com respeito ao marido e à outra. Estão a compreender? Que sofreu muito, muito quando ela descobriu. A lupa quer dizer que ela descobriu, por exemplo, aqui, ou que ela foi ver melhor quando ela soube. Vão trabalhando essas situações. E continuariam então. Agora saía a carta 24, que é a carta do romance, do amor, da união, acima da cabeça dela. E vocês, quando fizerem este jogo no completo, têm que ter muito espaço numa mesa, porque vocês depois podem abrir como eu vos ensino, as cartas assim. Estão a perceber? Vocês depois podem ler assim. No presente momento, ela está estagnada, poderia ser a mensagem. Ora, desculpem lá. No presente momento, ela estaria estagnada, num estado de estagnação, à espera de notícias de amor. Por exemplo, se fossem abrir este jogo, que são os que estão de baixo. Isto é só uma aula, gente, não é uma consulta de verdade. E aqui vocês continuariam a espalhar as cartas. Aqui temos o cão. O que é o cão? O cão é a lealdade. O cão é fiel. É amor incondicional. Ela continua à espera, poderia-se dizer, de notícias do amor dela, que a vão ajudar a decidir, talvez presentemente, esta primavera, mas ela espera que sejam desta vez notícias verdadeiras e que ele venha como um fiel, homem fiel. Por exemplo, poderia ser isso. Ou que alguém que lhe venha trazer as notícias seja alguém de confiança dela. E depois continuariam. Aqui vemos um amante.
Vemos um amante. Estamos a ler para o passado. Ela no passado teve um amante que pertencia ao mundo espiritual da vida dela. Ela no passado teve um amante. Na vida passada poderia ser. E ela tinha uma casa e uma família. Ela era uma mulher de família. E ela tinha uma vida boa. Temos aqui o jardim. Jardins são lugares de calma, de lazer, de desfrutar da natureza. E vocês aqui o que é que agora poderiam dizer à cliente? Olha, você está a sofrer, ou você sofreu recentemente por causa do seu marido ter uma amante, mas sabe o que eu lhe vou dizer? Também você teve um amante na sua vida passada, no seu mundo espiritual, e possivelmente, como já lhe disse aqui, você agora tem o karma de que seja ele a ter uma amante, o seu marido, se calhar. Entendem como se lê? É assim. E aqui vemos que futuramente ainda existe aqui o livro, ou os livros, que é a carta 26, que são segredos, coisas que ela não é permitido saber ainda, porque é futuro, mas que existem coisas para ela que ela desconhece. Existe aqui uma criança, futuramente, e existe aqui nuvens, quer dizer dúvidas com respeito a esta criança, e que está no segredo. E depois tem aqui o relógio. O relógio é o tempo. O tempo é uma coisa que vai e vem e que é repetitiva. É temporário, talvez, é o que quer dizer. E aqui então vamos supor que isto é uma consulta de verdade e que esta senhora, de facto, descobriu que o marido tinha uma amante e ela ainda não sabe de coisas e ela quer saber de coisas e ela então futuramente ela vai descobrir no segredo uma criança e a dúvida sobre uma criança, mas que o tempo lhe dirá. Por exemplo, ele poderia ter engravidado uma mulher ou ter um filho que ela não sabe ainda, porque isto é futuro, e isto vir a saber de uma criança e ela até pôr em dúvida. As nuvens são confusões, são temporais passageiros, mas o tempo esclarecerá. Entendem? E vocês continuariam a pôr aqui as cartas todas do baralho e tem aqui as pontes. Tem o ratos, presente dela. Está cansada a mulher de tanto obstáculo. Está com os ratos. Está doente, está desgastada. Ela sente-se que roubaram-lhe a vida, o amor. Estará com problemas. E vocês abrem assim e podem abrir assim para poderem se deixar levar mais, prontos, pela intuição, entenderam? Mas nitidamente a mulher está ou estaria a ser vítima de um roubo, de traição, de sofrimento, porque ela acreditava que se calhar o marido era fiel e ele não foi, etc. E aqui as pontes podem ser viagens, pode ser distanciamento. Vamos continuar a pôr para aqui. Desculpem. Aqui temos
que ela ou foi casada ou ainda está casada, porque a aliança está do lado e toca a carta dela. Ou que muito recentemente, no passado mais recente, ela ainda estará presentemente casada. Ou tem um compromisso ainda com essa pessoa. Aqui temos o 2 do trevo, e o trevo são sortes passageiras. São sortes inesperadas. Talvez ela no passado esperançou muito a vida de casada, acreditando que tudo começou bonito e queria ser bonito, que ela teve um golpe de sorte, que casou bem e foi temporário. Temos aqui o 5, que é a árvore. A árvore aqui poderia significar que ela acreditou no casamento dela, que foi um casamento de sorte, um casamento seguro, como uma árvore bem enraizado. E não foi, porque tinha aqui os obstáculos da montanha. Montanha, obstáculos. Não sei se vocês conseguem ver bem. É a montanha. E é ela olhar para o casamento, para o que ela pensava que era um bom casamento com sorte e que não foi, porque teve os obstáculos que enfrentar, obstáculos duros, com a traição do marido com a amante, etc. Mas que tudo isto seria o tal castigo, talvez. Lembram-se aqui a primeira carta do passado ligada a ela mais recente podia ter tido um castigo, um sofrimento, que poderia ter sido um castigo, quando ela pensava que estava tudo em paz. Porque até poderia-se dizer que no passado ela teve um amante que se calhar até foi o próprio marido. Ou que se calhar ela era casada e teve um amante e que isto que ela está a viver tem tudo a ver com o passado e o passado está todo a encaixar umas coisas nas outras, que seria como um castigo, que seria uma repetição, que seria o karma, estão a compreender? Causa, efeito e ação. E depois vocês podem ler também assim. Mas pronto, agora vamos lá acabar, senão fica muito pesado. Então temos aqui a foice, carta da foice. E a foice, se vocês prestarem atenção, isto é, eu estou-vos a ensinar aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, na minha maneira de ser. A foice está virada para fora, não está em frente a ela, portanto, ela não está a correr risco de ser cortada, estão a entender? Então isto poderia dizer-se que ela ainda talvez estivesse a tempo de uma reconciliação, de uma limpeza na vida dela, pessoal, de casal, ainda estivesse futuramente, com a hipótese, com a ajuda espiritual. Aqui temos a cruz, uma limpeza espiritual forte futuramente, ou o tempo vai limpar o que está mal e vai ter a vitória, porque aqui sai o sol futuramente. Ali temos debaixo a confusão, a dúvida, as tempestades que nunca vêm para ficar. Vocês sabem que as nuvens, por trás da nuvem, está a nuvem à frente, está um temporal, mas por trás o sol está lá, ainda está lá o sol. Então aqui está o sol, a dizer que ela poderia ter vitória. E aqui temos as mensagens. O mensageiro, o correio. E aqui poderia ser também notícias. E poderia ter o sol. E aqui temos a carta número 1,
o início. Ela poderia voltar a reconciliar-se e a reiniciar, ou a ter até conhecer alguém e vir a ter uma nova vida, um novo início futuramente. Depois temos acima da cabeça dela, no presente momento, o número 15, que é o urso polar. Abaixo dela temos a carta da raposa. E o que é que isto quer dizer? O urso polar pode representar um homem mau, manipulador, falso, um escroque, um narcisista, um homem mau, frio, sem sentimentos, um homem gelado, que não lhe importa nada a vida de ninguém, o típico narcisista, o homem machista, abusador, no presente momento. Poderia ser ele, o marido dela. Se ela é casada, estou a dizer que é, porque saiu perfeito, era a conclusão e era assim que se teria que ler. E a raposa é a traição. Ele, no presente momento, ainda não é confiável. Ele é um oportunista com mulheres e não só. Ele está ainda na vida dela. Estão a ver que é o marido dela. Esta carta toca esta e toca esta. E a raposa? Como é que uma raposa atua? A raposa pacientemente espera o momento oportuno. Portanto, ele é um oportunista. E isto é um homem falso, dissimulado. E depois aqui acabam as cartas até onde for. Saiu o caixão, o 8, o 43, o labirinto. Saiu o 34, que é os peixes. E saiu o navio. Como é que se lê aqui? Aqui terminam as cartas, não há mais cartas. Então lê-se que ele ainda está na vida dela, ela vai conseguir ter as notícias que ela está à espera, o que ela quer saber. Ela tem que cortar o que está mal na vida dele, e este corte até pode ser ela que tenha que cortá-lo a ele da vida dela, limpá-lo da vida dela, ou limpá-lo a ele, se tiver como o mundo espiritual solucionar esse problema, para poder então ela vir a ter a sorte e reiniciar de novo. Mas aqui ainda no passado nós vimos que está aqui a carta da morte, portanto, a morte do fim. Ela na vida anterior não terminou ao lado dele e foi infeliz. Ou seja, eles no passado, a relação deles quebrou porque foi ela quem o atraiçoou a ele, lembram-se? E agora poderão nesta vida presente vir a decidir de outra forma, vendo bem as oportunidades e o que é que melhor lhe convém ou não. Ela teve uma vida muito complicada no passado, que ela entrou por caminhos como labirinto. Como é que é um labirinto? A pessoa entra e perde-se, não sabe. Entrou, mas depois já não sabe, já não pode sair, ou não sabe como sair. Dificilmente as pessoas saem de um labirinto. É muito confuso, é muito difícil, portanto. Aqui mostra nitidamente que ela ela foi infeliz no passado, ela não terminou ao lado do marido, que ela foi a causadora da infelicidade dela, que ela enredou-se por caminhos maus, porque ela teve um amante também, lembram-se? Mas que o mais triste é que ela podia ter mudado as coisas devagarinho, se tivesse paciência.
ela poderia ter chegado longe, com muita prosperidade. Aqui temos os peixes. Podia ter sido, as coisas podiam ter sido diferentes para ela com respeito ao marido dela hoje, que é alguém do passado dela. Espero que tenham gostado. Já temos 1 hora de vídeo. Estes vídeos não são para todas as pessoas, é só para quem está mesmo interessado a sério que possa ter este tipo de aula, este tipo de demora, este tipo de leitura. Tá bem? E não se esqueçam que podem depois, com espaço, abrirem as cartas assim. Entendem o que eu quero dizer? Para poder entender melhor as mensagens, mas tem que ter muito espaço. Tem que ter uma mesa com espaço. Vocês podem abrir o jogo todo assim, para poderem entender melhor o vosso jogo. Hã? Entendem? Mas nitidamente vocês poderão ler melhor as cartas para poderem, com espaço, depois voltam a fechar, se não fica confuso. Vocês abrem todas e aqui teríamos o castigo, o sofrimento, com uma vida de paz, que ela estava com paz. Esta carta também tocaria esta. Ela estava com paz, mas tramou a vida dela ao meter-se com este amante, estando ela casada ainda, e foi o fim do quê? Do casamento. Estão a compreender? Espero que sim. Vá. Tenham todos muito boas práticas, fiquem bem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me escrever nos comentários do canal do YouTube. Não se esqueçam de pôr lá um joinha, um gostei, um like, de inscreverem-se. Há muitos vídeos, muitas coisas que podeis praticar. E quem quiser uma consulta pode me ligar pelo WhatsApp ao +1 786 259 3936 nos Estados Unidos, Miami, Flórida. Boas vibras, boas práticas, muito boas práticas. Vamos a despertar todas essas bruxinhas e esses bruxinhos que existem dentro de vocês, com esses dons adormecidos. Muita sorte, boas vibras.